Você viu que ela quis transmitir para nós? Muitas vezes nós achamos que Deus não está no controle de nada. Muitas vezes nós achamos que Deus está alheio às nossas orações e às nossas necessidades. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que o nosso Deus, Ele está bem atento às nossas necessidades. Ele está bem atento àquilo que nós fazemos, àquilo que nós pedimos. Se nós formos meditar na palavra de Deus, achamos que existem passagens, existem atos e fatos que aconteceram e Deus não estava no controle. Mas eu quero dizer para você que tudo que você imagina e aquilo que você não imagina está no controle dele. Aleluia. Tudo que você imagina e aquilo que você não imagina está no controle dele. Porque nada passa desapercebido aos olhos de Deus. Nada passa desapercebido. Por quê? Irmãos, eu quero dizer para você que Deus tem o controle da minha vida e da sua vida na mão dele. Porque Ele é o Criador. Foi Ele quem criou tudo. Aleluia. Foi Ele quem criou tudo. E nós vimos que nesta peça, interessante, né? Que muitas vezes nós queremos fazer as coisas erradas e achar que Deus está nos ajudando. Você acredita que Deus ajuda a fazer coisas erradas? Não. E muitas vezes nós chegamos diante da presença de Deus com a cara cínica e até com a cara de pau. Senhor, olha, eu fiz, né? E deu certo, então Deus está vendo. E Ele quer ver, sabe o quê? A atitude do seu coração. A escolha não é de Deus, a escolha é sua. Ele coloca dois caminhos, a vida e a morte. Você escolhe. Se você vai para a morte, Senhor, tu me colocaste. Quem escolheu? Você que escolheu. Ele mesmo diz, escolha a vida para que vivas. E muitas vezes nós chegamos diante da presença de Deus, achando que Deus, Ele é o nosso servo. Achando que Deus, Ele tem que fazer aquilo que eu acho que Ele tem que fazer. Irmãos, eu quero dizer que estamos enganados com isso. Porque Deus é soberano. Aleluia. Ele reina. Você acreditando ou não, você crendo ou não, você aceitando ou não, Ele reina. Aleluia. Aleluia. Porque Ele é poderoso. E eu quero dizer para você que nada sai do controle dele. Nada sai do controle dele. Nós vimos aqui uma história, aliás, várias histórias aqui. Se nós formos para a Bíblia, existe cada história tremenda que mostra, sabe o quê? O poder dele. Aqui foi uma história contada da vida cotidiana que nós vivemos. Mas a Bíblia traz histórias reais. A Bíblia diz que quando Ele formou um povo, Ele tirou um casal de uma terra e levou para uma outra terra. E o interessante é que a mulher é estéril. Por que estéril? Porque ela ia dar o filho na terra da promessa. Aleluia! Aleluia! Ela ia dar o filho na terra da promessa. Ou seja, ele ia ser fruto da terra. Aleluia! E Deus é tão tremendo que Ele pega um jovem de 16 anos, mostra para ele, ainda na sua eternidade, na sua juventude, o que ele iria fazer. Só que o caminho que Deus traçou para esse jovem não foi um caminho bonito, não foi um caminho de flores, mas foi um caminho de espinhos. Para esse jovem chegar aonde o propósito de Deus queria, ele passou pela prisão, pela rejeição e pela prisão, até chegar onde Deus tinha preparado. Sabe onde é? No trono de Faraó. É a história de José. Aleluia. Que caminho tremendo. Um caminho que nem ele mesmo sabia. Mas o interessante na lição de José é que ele acreditou naquilo que Deus tinha revelado para ele.
E Deus cumpriu o que tinha revelado. Aleluia. Deus faz coisas, irmãos, ao nosso entendimento, que é loucura. Porque Deus é Deus. Nós estamos aqui, sabe para quê? Para glorificar o nome dEle. Para servir a Ele. Aleluia. Não pense que eu vou fazer a minha história. A Bíblia diz no Salmo 139, que diz o quê, Gustavo? A nossa história já foi o quê? Antes de quê? Antes que você fosse formado. Antes que eu fosse formado, a minha história foi escrita. Agora depende se eu aceito a história que foi escrita para mim ou não. Por quê? Porque Deus dá o livre arbítrio, a escolha para você. Você quer qual história? A história, a sua história que você quer escrever? Não, vou fazer assim, vou fazer assim. Ou a história que Deus tem para você? Aleluia. Aleluia. Deus é tão tremendo que tirou uma família de Belém e levou para as terras de Moabe, uma terra que os judeus não tinham parte naquela terra. Sabe por quê? Porque no plano de Deus, Ele queria colocar na linhagem do Messias uma Moabita. Tremendo, né? Tremendo. Diz a Bíblia que houve fome em Belém e Deus levou a família de Noé e Emeleque para uma terra. E depois de 10 anos, morreu o pai e os 2 filhos. Ficaram agora 3 mulheres. Noemi, que quis mudar de nome para Mara, e Ruth, e a sua cunhada. E diz a história que Ruth virou e falou assim: olha, é melhor vocês duas voltarem para a terra de vocês. Fiquem aqui que eu vou embora. Porque eu sou velha, não tem mais condições de dar filho para vocês. Até eu ter filhos, vocês não estão velhas. Off virou e falou assim: olha, você está certa. Porque ficar com uma sogra, e além de uma sogra amarga, ninguém merece. E ela voltou. Mas a outra não. A outra não. Você pode ler para mim, Gustavo? Lá em Ruth, capítulo 1, se não me engano, versículo 15. A outra não. Por quê? Porque o propósito de Deus era que Ruth entrasse na linhagem do Messias. Aleluia. São os planos de Deus na nossa vida. Você pode ler, Gustavo? O que é que ela falou? Ruth, capítulo 1 e o verso 15, se não me engano. Quando Ruth começa a falar com Noemi. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus. Aleluia. Que tremendo. Ruth entendeu o propósito. Onde tu fores, eu irei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Não seja outra coisa, se não for a morte, que venha me separar de ti. Aleluia. E se você ler o livro de Ruth, você vai ver que Ruth, ela entrou na linhagem do Messias. Uma moabita, que não tinha direito. Mas Deus, nos planos e nos seus propósitos, colocou Ruth ali. Aleluia. E a história não fica por aí, não. Nós vemos quando Ana, você conhece a história de Samuel, uma história tremenda. Ana era estéril. Por quê? Causalidade? Por quê? Ou seja, o plano de Deus era mudar, tirar um sacerdote antigo que não tinha responsabilidade e respeito para com ele. Ou seja, quando Ana foi no templo orar ao Senhor, aleluia, diz a Bíblia que a oração de Ana foi: se tu me deres um filho, eu devolverei para ti. Aleluia. Eu devolverei para ti. E diz a Bíblia que o sacerdote que estava ali olhando Ana, chorando e balbuciando, ele chega e diz assim: por que você está aqui embriagada? Ela diz assim: eu não estou embriagada, eu estou aqui aflita de coração.
e orou. E o sacerdote disse: que Deus conceda, que o Deus de Israel conceda o desejo do teu coração. Diz a Bíblia que um ano depois, lembrou-se Deus de Ana. Aleluia. E nasceu Samuel. Aleluia. Deus tem um projeto para Samuel naquela ocasião. E depois, quando Samuel foi desmamado, diz a Bíblia que Ana cumpriu o seu voto e levou Samuel. Imagine a dor da mãe de deixar aquele filho, o primogênito, o filho que ela tanto queria, o filho que pediu ao Senhor. É o que diz a Bíblia, Samuel pediu ao Senhor. E ela agora leva e entrega a quem? A Deus. Aleluia. E Deus ouviu. E diz a Bíblia que Samuel foi um dos grandes profetas em Israel. Agora, quando nós não queremos, irmãos, tomar o caminho de Deus, obedecer a Deus, acontece, sabe o que? Aconteceu com Jonas. Jonas tinha uma missão. Jonas tinha um caminho a traçado. Mas ele quis o quê? Fazer o seu próprio caminho. Fazer e tomar a sua própria decisão. Diz a Bíblia que Deus falou assim: Jonas, você vai para Tarse. É isso? Não, para Nínive. Ah, para Nínive. Você vai para Nínive. Só que Jonas disse assim: não vou. Comprou seu bilhete, achando que Deus estava dormindo, achando que Deus não estava vendo, achando que Deus estava ocupado com tantas coisas. Mal sabia ele. Comprou o bilhete, pegou sua mala e saiu. Entrou no navio, botou a malinha do lado e foi dormir. O que aconteceu? Deus está pensando que eu estou longe de você, Jonas? Vou começar agora a soprar. De repente o barco começou a... E Jonas dormindo lá embaixo no porão, não balança tanto. Ele é esperto. Jonas é inteligente. Ele foi para baixo, porque ali não balança tanto. Em cima, o balanço é maior. Mas embaixo, ele não estava nem sentindo. Por isso que ele estava dormindo tranquilo. Aí chegou o pessoal: acorda, o que você está fazendo aqui, rapaz? Nós estamos lá lutando, remando, jogando as coisas fora e você está aqui deitado. Aí Jonas sai. Você acha que é coincidência? De repente dizem assim: olha, vamos lançar sorte aqui, porque existe alguma coisa aqui errada, porque isso não é normal. Nós somos marinheiros aqui, experimentados, conhecemos isso aqui, e esse tempo que está, isso é diferente. E de repente um lança sorte. E caiu sobre quem? Sobre Jonas. Aí um diz assim: declara quem tu és. Aí ele fala assim: olha, eu sou servo do Deus que criou os céus e a terra. E Jonas agora começa a contar a história do que Deus tinha falado para ele. Só que ele foi no caminho errado. Irmãos, eu quero dizer para você: cuidado, não tome o caminho errado. Porque tomar o caminho errado, existem várias consequências. A primeira é ser jogado fora. É sair da segurança. É perder a proteção. Nós vemos que Jonas foi lançado no mar. A mala, a bagagem, não pôde ir. A roupa que ele tinha levado de reserva para usar, ficou tudo no navio. E ele agora foi sozinho, sem roupa. Jogaram Jonas. Ou seja, quando você não obedece, quando nós não obedecemos o mandato de Deus, a voz de Deus, eu quero dizer para você: é perigoso. É perigoso. E Jonas agora, em vez de ir no barco até a cidade, ele agora foi no ventre de um peixe. Fedorento ali dentro, escuro. Ele ainda ficou 3 dias ali. E dali ele lembrou: Senhor, me perdoa. Me perdoa. E Deus é tão bom que ainda ouviu a oração, né, José? Deus é tão bom que ainda ouviu. Muitas vezes nós metemos as mãos para fazer e Deus ainda perdoa e conserta. E ele foi e alcançou o propósito de Deus. E chegou aonde tinha que chegar. E para terminar, nós vemos que no Evangelho, uma passagem tão tremenda. Uma família que Jesus amava tanto. Marta, Maria e Lázaro. Diz a Bíblia que
Marta mandou chamar Jesus Cristo. Olha, aquele a quem tu amas, não era nem amigo, não era nem Lázaro, aquele a quem tu amas está doente. E diz a Bíblia que Jesus diz assim, olha, esta doença não é para a morte, é para a glória. Aleluia. É para a glória de Deus. Quando nós entendemos, irmãos, que a nossa vida é para a glória de Deus, aleluia, você anda sem medo. Você anda, como foi dito aqui naquele testemunho. Por mais que a doença, as dificuldades, ela venha contra, mas você conhece o nome que é sobre todos os nomes. O suíte nome, o nome do Senhor Jesus. Aquela senhora ali no orfanato, a esperança, só Jesus. Ela podia se revoltar, poderia estar terrível ali, grave, mas ela, no canto da sua dor, ela sabe que existe uma esperança. Aleluia. E a nossa esperança é Jesus. Muitas vezes nós temos tantas coisas que o próprio Jesus nos dá e nós chegamos na igreja triste, chegamos em casa com a cara amarrada, chegamos brigando, chegamos muitas vezes inconformados por aquilo que nós não temos. Às vezes uma besteirinha, chegamos tão irados, enquanto gente que não tem nada. Aleluia. Muitas vezes é preciso levar ao deserto, é preciso ser levado a momentos de solidão para nós reconhecermos que o sentido da vida nos gira em coisas, nos gira em coisas, gira em torno dele. Gira em torno dele. Aleluia. Não pense que você está aqui por um acaso. Eu não acredito no acaso. Eu acredito na vontade de Deus. Aleluia. E quando nós entendemos a vontade de Deus, nós não saímos ou nós não fazemos coisas segundo a nossa mente. Não, minha mente está fazendo isso. Não. Você não se move por necessidade. Aqui não tem dinheiro, eu vou para cá. Foi isso que Emelec e Noemi fizeram. Havia fome lá em Belém. E eles saíram. Não saia por necessidade. Se Deus tem um plano na tua vida, e Ele tem. Procure, Senhor. Direciona a minha vida. Se eu não estou vendo, se eu não consigo enxergar, me mostra. Abre os meus olhos. Porque muitas vezes nós não estamos vendo, mas somos guiados. Jonas não sabia para onde estava indo, mas Deus estava o quê? Guiando ele. Jonas não sabia para onde ia. Ele nem sabia, agora vou morrer. O que ele esperava era a morte. Mas Deus estava guiando ele. Diz a Bíblia que Deus deu ordem ao peixe. Irmãos, o peixe é mais obediente do que Jonas. O peixe poderia sair para outro canto comer. Mas não foi. Obedeceu ao seu Criador. E muitas vezes nós não obedecemos a Deus. Ah, não. Deus é isso, eu vou depois. Ah, não, eu tenho... As prioridades são de Deus, irmãos. Amém. As nossas prioridades têm que ser primeiro as de Deus. É o que a palavra de Deus diz. Buscar primeiro o reino de Deus. Amém. E as demais coisas seriam acrescentadas. Então, quando nós buscamos as coisas que nós necessitamos, elas não vão ser acrescentadas. Pelo contrário, ela vai diminuir. Ela vai diminuir. Ela vai cada vez mais diminuir, minguando. Tem um ditado por aí que diz assim, se o olho do dono não olhar o gado, ele não engorda. Se Deus não guardar, se Deus não te abençoar, você pode ficar até vesgo olhando lá e ele murcha. E ele murcha. Nós temos que buscar a Deus. Amém. Salmo 127 diz assim, se o Senhor não guardar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia. Pode colocar a sentinela, pode colocar o que for, em vão vigia. Porque é Deus que guarda. Aleluia. E diz a Bíblia que Jesus disse assim, não, eu vou demorar mais um pouco. E ele demorou, sabe quantos dias? 4 dias. E voltou e chegou lá. Quando chegou, a notícia de Jesus, porque a multidão que acompanhava era muito grande, a notícia chegou aos ouvidos de Marta e disse, Jesus está aí. E antes que ele entrasse na aldeia, ela saiu correndo.
e disse: se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Aleluia. E Jesus disse assim: ele vai ressuscitar. Aleluia. Que palavra tremenda. Ele vai ressuscitar. Aleluia. Irmãos, servir a Deus, eu quero dizer para você que é um privilégio. Glória a Deus. Servir a Deus é um privilégio. Aleluia. Estar sentado aqui ouvindo a palavra de Deus é um privilégio. Aleluia. É um privilégio. Porque você está caminhando para os céus. A Bíblia diz que o mundo que já no maligno caminha a passos largos para o inferno. Mas você está aqui ouvindo a palavra de Deus, se alimentando da palavra de Deus. Não deixe essa palavra entrar por aqui e sair por aqui. Eu quero que Deus grave essa palavra na sua mente, para que você nunca venha esquecer essa palavra, do amor de Deus, do cuidado de Deus, da provisão de Deus. Aceite o controle de Deus na sua vida. Entregue a chave para Ele. Senhor, está aqui a chave da minha vida. Está aqui a chave da minha vida. Porque eu sei que sem Ti eu não sou nada. É verdade. Irmãos, nós vamos morrer um dia. Não pense que ninguém vai ficar para semente aqui. Não, não. Eu sou jovem. Minha mãe sempre dizia: quem de jovem não morre, de velho não escapa. De velho não escapa, não. Ou seja, todos nós vamos. Ah, mas porque eu tenho muito dinheiro, vai ficar. Ah, porque eu tenho muito, vai ficar. E você não vai levar nada. Não vai levar nada. Jesus falando assim: olha, juntai tesouro na terra. Porque dá. Não céu. Ah, juntai tesouro aonde? No céu. Onde a traça e a ferrugem e o ladrão não vem, não rouba, não mina, não corrói. Juntai tesouro nos céus. E muitas vezes nós estamos correndo atrás. Eu quero dizer para você: quem corre atrás? Quem corre atrás? Você está correndo atrasado. Porque quando você está junto do Senhor, as bênçãos estão correndo atrás de você. E eu quero dizer para você: e não acrescenta dores. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Então, se você está correndo atrás, você nunca vai conseguir. Você é um perdedor. Você é um perdedor. Aleluia. E diz a Bíblia que quando Jesus chegou, Marta virou e disse assim: se tu tivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus disse assim: Marta, ele vai ressuscitar. Só que eles não entendiam o propósito da morte de Lázaro. Irmãos, tudo tem um propósito na nossa vida. Tudo tem um propósito. Se a Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore que é insignificante, que são milhares e milhares de... sem a permissão de Deus, quanto mais a minha vida e a sua vida. Quanto mais a minha vida e a sua vida. Aleluia. E diz a Bíblia que Lázaro, ela chegou e disse assim: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Aleluia. Aí tem a declaração, que eu acho que é a maior declaração que a Bíblia, que Jesus faz. Jesus diz assim: Marta, aleluia, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. Você pode louvar a Deus por isso? Aleluia. Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E ela saiu e foi chamar a irmã. E chegou Maria chorando. Respondeu mesmo, fez a mesma questão, a mesma pergunta que a irmã tinha feito. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí Jesus disse assim: onde colocaste ele? Aleluia. Onde colocaste ele? Existia um propósito naquela morte. Existia um objetivo naquela morte. Aleluia. E diz a Bíblia que está ali. Aí Jesus disse assim: tirai a pedra. Aleluia. O milagre acontece quando nós tiramos a pedra. Aleluia. O milagre acontece quando nós cremos. Quando nós tiramos a pedra, sabe o quê? Da incredulidade, da dúvida, do eu, do achismo. Eu posso, eu sou. Você não é nada. Se hoje está aqui, amanhã nem sabe se está. Aleluia. Hoje eu estou aqui, amanhã nem sei se estou. E achamos: não, quem é você? Nós não somos nada.
porque temos isso, temos aquilo. Irmãos, todos nós somos iguais diante da presença de Deus. Aleluia. Se não for a misericórdia dele, se não for o amor dele derramado sobre mim e você, ei, a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor é a causa, ou são as causas de que nós não somos consumidos. É a misericórdia dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. E quando tiraram a pedra, 4 dias já estava em decomposição. Mas Jesus falou assim: eu sou a ressurreição e a vida. Aleluia. E diz a Bíblia que ele diz: Lázaro. Aliás, nessa ocasião, Jesus chorou. Aleluia. O Criador, o Verbo que se fez carne, chorou. E diz a Bíblia que ele disse: Lázaro, vem para fora. Aleluia. E diz a Bíblia que ali tinha uma grande multidão. E vieram gente de Jerusalém. Vieram gente de Jerusalém para Betânia, onde estava Lázaro. E diz a Bíblia que muitos, não foram poucos não, foram muitos, aceitaram o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Sabe por quê? Porque viram aquele milagre. Sabe por quê? Porque Lázaro passou pela tumba, mas nasceu de novo. Aleluia. E hoje não é um dia diferente. Hoje é o dia onde nós levantamos as nossas mãos para agradecer. Porque o nosso Senhor, aquele que passou pela morte, mas Ele é o Senhor da vida. Aleluia. E hoje Ele está vivo. Vivo para sempre. Aleluia. Quando Ele passou, os discípulos não queriam que Ele morresse. Pilatos chegou e disse assim: eu posso tirar você daí. Jesus disse assim: olha, você não pode fazer mais do que é permitido você fazer. E Jesus subiu ao Calvário. Aleluia. Subiu ao Calvário. No Calvário, o último milagre de Jesus com aqueles 2 ladrões. Coincidência? Um do lado, outro do outro. Coincidência, você acha? Não. Foi coincidência? Não. Por que não colocaram Jesus na ponta, né? Primeiro, ou seja, Jesus primeiro, 2 e 3. Mas colocaram no meio. Sabe por quê, irmãos? Deus é justo. E deu a mesma oportunidade, tanto para o da direita, como para o da esquerda. A oportunidade foi dada. A oportunidade foi dada. Aleluia. Um vira e diz assim: se tu és o Cristo, desce da cruz e salva-nos. O outro diz: não vês que nós estamos na mesma situação? Ele sendo justo, ou seja, ele conhecia quem era Jesus. E ele vira e diz assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. Aleluia. Aí eu imagino Jesus ali, crucificado, sangue descendo, uma coroa de espinho na cabeça, cravado, sem reclamar. Aleluia. Você imagina essa situação? Imagina esse quadro lá. Aqueles espinhos furando o crânio de Jesus Cristo. Porque diz a Bíblia que quando os soldados colocaram a coroa de espinho, pegaram um pau e começaram a bater na cabeça dele. E o bofeteá-lo, puxar sua barba, arrancar seu cabelo. E o profeta Isaías diz assim: pelas suas pisaduras, como um cordeiro mudo. Aleluia. Ele podia pedir, mas sabe o que ele estava olhando? Além é você. Ele estava indo muito mais além. Aleluia. E ali naquela cruz, ele falava: Pai, tem misericórdia. Perdoa-os, porque não sabem o que eles estão fazendo. Porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos o que estamos fazendo, o que estamos pedindo. Mas seja feita na minha vida, na sua vida, a vontade dele. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E diz a Bíblia que ele ali, cravado ali, ele disse: está consumado. Aleluia. 6 horas naquela cruz. 6 horas. Ele podia ter saído dali. Ele ressuscitou Lázaro.
ele se transfigurou no Monte Tabor. Ele virou para o soldado, para Pedro e disse assim: olha, se eu pedir ao meu pai 12 legiões de anjos, eu saio livre daqui. Mas o amor de Jesus, por mim e por você, levou ele para a cruz. Levou ele para a cruz. Aleluia. E muitos agora pensavam: ele está morto. Morreu. Era inveja dos sacerdotes. Mas eles também não sabiam que era plano de Deus. Quando eles disseram assim, ó, crucifica, e que o sangue dele caia sobre nós e os nossos filhos. Ou seja, os céus disseram assim, amém. Porque o sangue de Jesus é que nos purifica de todo pecado. E diz a Bíblia que quando Jesus morreu, os discípulos fugiram, foram embora, temerosos. Mas ao terceiro dia, aleluia, no domingo, de manhã cedo, as mulheres foram ver se ele ainda estava no sepulcro. Mas ele não estava. Aleluia. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele está vivo. Aleluia. Ele está vivo. Está aqui nesta manhã. Aleluia. Porque ele diz assim: onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome dele, ele estaria presente. E nesta manhã ele está aqui. Aleluia. Por que você curvasse a sua cabeça? Aleluia. Não pense que o sacrifício de Jesus na cruz foi por acaso. Que o sacrifício de Jesus Cristo foi uma obra de demonstração só de amor. Não, não. O sacrifício de Jesus vai muito mais além. O sacrifício de Jesus, sabe o que é? É para levar-nos a uma vida eterna. Porque a vida aqui, ela é passageira. Tudo passa. É novo, um dia fica velho e passou. Passou. Mas Jesus morreu para que nós tivéssemos vida. E vida abundante. Aleluia. E vida abundante. Eu quero fazer um convite a você. Você que ainda não tem Jesus. Você que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Eu quero dar uma oportunidade para você. Levante sua mão. Eu quero orar por você. Aleluia. Você que não entregou a sua vida para Jesus. Você que está vivendo uma vida. Você que está achando que você é Senhor da sua vida. Eu quero fazer um convite nesta manhã. Entrega a sua vida para Jesus. Deita a sua vida na mão dele. Não tenha medo. Não tenha temor. Não. E como será o amanhã? E o que vou fazer? E os meus amigos? Ei, seus amigos são hoje. Amanhã serão outros. Tudo é passageiro. E eu quero convidar você a ir aqui à frente. Entregar a sua vida para Jesus. Não saia daqui sem perder essa chance que Ele está dando para você. Hoje é um domingo de ressurreição. Ele morreu, mas a morte não conseguiu detê-lo. Ele morreu, mas a morte não conseguiu segurar ele. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor da vida. E eu quero dizer para você que um dia Ele vai voltar. Pode ter certeza. Eu quero que você grave bem essas palavras. Um dia Ele vai voltar. E eu e você vamos estar diante dEle. Eu e você vamos estar diante dEle. E você nunca vai poder dizer assim: Senhor, eu não ouvi a tua palavra. Porque é uma escolha. Você escolhe. Você quer a vida ou quer viver a sua vida? Você quer viver a sua vida? Ah, a minha vida é boa. Cuidado. Cuidado. Entregue a sua vida para Jesus. Confie nele. Ele vai trabalhar por você. Aleluia. Feche seus olhos. Aleluia. Eu quero orar por você. Eu queria convidar os irmãos que estão lá atrás para vir aqui para frente um pouco.